Olá, meu amado, graça e paz. Como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Eu coloquei um título muito provocativo, mas eu acredito que é um assunto indispensável nos tempos de hoje. Eu queria conversar sobre essa frase que eu acredito que muita gente ficou sem entender. E eu espero que você não me julgue até o final, né? Espera, assista. Depois você pode fazer seu julgamento, ok? Agora, por que muita gente, quando lê um título desse, fica sem entender? É porque na cabeça de muitos, a pessoa que dificulta a nossa vida é o diabo. E a pessoa que abençoa é Deus. Isso é verdade. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa e nem que o diabo não dificulta. Mas a gente precisa entender como tudo funciona para que a gente não fique confuso e perdido no meio de um processo em alguma área da nossa vida. Então, talvez você esteja perguntando assim: se você entende que é verdade que Deus abençoa e que o diabo dificulta, por que então você escreveu sobre o Deus que dificulta e o diabo que abençoa? Preste atenção no que eu vou falar. Meu amado, a nossa vida passa por vários processos. Como eu coloquei aqui no quadro, todo processo tem um início, um meio e um fim. O final do processo de todo mundo, presta atenção, o final do processo de todo mundo nunca tem o diabo como abençoador. Nunca. Nunca. O objetivo do diabo no final do processo da nossa vida é nos destruir. Isso não muda. É uma regra que não muda. E o objetivo de Deus no final do nosso processo é algo bom, é algo perfeito e algo agradável. Então você precisa entender, primeiro ponto, que o final do processo de cada pessoa, em cada área da vida, nunca o diabo vai abençoar. E nunca Deus vai deixar de abençoar. É claro que com as nossas escolhas, o final do processo de alguém pode ser trágico, por conta das decisões que a pessoa toma, e nesse caso você não vai ter Deus como abençoador, você vai ter o diabo como destruidor. Mas o final de todo o processo, ou você vai ter Deus como abençoador, ou o diabo como destruidor, e nunca o diabo vai abençoar. O grande problema de muitos não entenderem o agir de Deus e muitos não entenderem as ciladas do diabo não é o fim do processo, mas é o meio do processo da nossa vida. E aí sim eu posso dizer, posso afirmar que no meio do nosso processo de vida, Deus pode dificultar e o diabo pode facilitar. Veja que eu não disse que Deus vai dificultar. Eu disse que Deus pode facilitar, Deus pode dificultar e o diabo facilitar. E muitas vezes Deus está dificultando o meio do nosso processo e a gente está atribuindo essa dificuldade ao diabo. Porque na cabeça de muita gente, dificuldade é sinônimo de algo ruim. Dificuldade é sinônimo de ação maligna. Dificuldade é sinônimo de maldição. E muitas vezes o diabo está facilitando o meio do nosso processo e a gente está atribuindo essa facilidade a Deus. Porque na cabeça de muita gente, facilidade é sinônimo de bênção. Facilidade é sinônimo de uma ação divina.
Facilidade é um sinônimo de manifestação de Deus. Muitos associam a palavra dificuldade com a pessoa do diabo. E muitos associam a palavra bênção com facilidade, a palavra bênção com conforto, a palavra bênção com descanso. E eu quero dizer uma coisa para você, meu amado, nenhuma bênção é sinônimo apenas de algo prazeroso. A bênção, ela é agradável, a bênção de Deus é agradável, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então ela gera prazer, certo? Ela gera prazer, a bênção. Mas a bênção, ela não pode ser associada apenas a algo prazeroso. Vou te dar um exemplo. Um filho é uma bênção de Deus. Concorda comigo? Um filho, ele dá prazer, né? Mas, junto com esse prazer de ter o filho por perto, junto com toda a bênção, vem responsabilidade, que não é confortável. Ter responsabilidade nem sempre é algo prazeroso. Ter responsabilidade é cansativo. Ter responsabilidade exige disciplina da gente. Então, um filho é uma bênção, ele gera prazer. Mas, junto com toda a bênção, vem responsabilidade. Cuidar do filho, limpar o cocôzinho lá do filhinho quando está pequenininho, ficar à noite sem dormir, ter que entender o filho quando está numa fase de adolescência, às vezes de rebeldia. Então, essa é a parte da bênção que não é prazerosa. Por exemplo, marido e esposa são bênçãos. Então, às vezes a pessoa ora pedindo a Deus um casamento. E o casamento é uma bênção. Marido e esposa são bênçãos. Mas junto com toda a bênção vem responsabilidade. A responsabilidade de cuidar do cônjuge, a responsabilidade de dar carinho, a responsabilidade de amar, de se doar, a responsabilidade de administrar o lar, cuidar da casa, a responsabilidade de liderar o lar, a responsabilidade de sustentar a casa e outras coisas mais. É bênção? É bênção. Dá prazer? Dá prazer. Mas junto com toda bênção vem responsabilidade. Quando você faz algo que te dá prazer e não te exige responsabilidade, o nome disso é pecado. Porque o pecado, ele dá prazer, mas ele é isento de responsabilidade. Uma esposa, dentro dos moldes da palavra, dá prazer para o esposo. Mas exige também comprometimento, responsabilidade. Um amante dá prazer, mas é isento de responsabilidade. Por isso que é pecado. Um cargo mais alto no trabalho é uma bênção, mas junto com toda a bênção vem responsabilidade. Um cargo mais alto vai exigir de você mais esforço, vai exigir de você mais disciplina. Às vezes você é o primeiro a chegar e o último a sair da empresa. Por quê? Porque você se tornou o chefe. Você vai assumir uma bomba quando algo dá errado, é você que assume. Então, existe a bênção de uma promoção no trabalho, mas junto com aquela promoção vem a responsabilidade. E existem muitas pessoas que não querem ser promovidas porque têm medo da responsabilidade que se torna maior. Eles querem apenas o aumento do salário. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas vamos voltar ao início do que a gente estava comentando. Vamos voltar lá para o início.
Falou de dificuldade, lembra do diabo. Falou em igreja, lembra de quem? De Deus. Falou em sofrimento, lembra do diabo. Falou em solução, lembra de Deus. Nem sempre é assim. Principalmente, como eu coloquei aqui, no meio do processo. No meio do processo, as coisas podem ficar invertidas, a coisa pode mudar. Na vida de Jesus, meu amado, existe uma experiência clássica que você vai entender melhor onde eu quero chegar. Preste atenção, deserto é sinônimo de dificuldade. Quem levou Jesus para o deserto, quem levou Jesus para ser provado, foi Deus. Não foi o diabo. Quem quis tirar a fome que Jesus estava sentindo, não foi Deus. Foi o diabo. Quem queria que Jesus continuasse com fome no meio do processo, foi Deus. Quem levou Jesus à igreja ali naquele meio do processo, foi o diabo. Parece que está tudo ao contrário. E realmente, meus amados, no meio do processo, a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes a pessoa que facilita a nossa vida e nos abre oportunidades não é Deus. E a pessoa que muitas vezes dificulta a nossa vida no meio do processo é Deus. O diabo facilita a nossa vida no meio do processo, não é porque ele nos ama, mas ele tenta facilitar a nossa vida no meio do processo para a gente fugir do processo. Ele cria situações, é um novo amor, você está carente, é uma nova amizade, é uma distração, é um consumismo para trazer um conforto temporário, para você esquecer do processo que você está vivendo, para você não se esforçar, para você focar a sua vida em outra coisa. Então, muitas vezes, no meio do processo, o diabo facilita e Deus dificulta para a gente amadurecer no meio do processo. E aí eu queria ler esse texto aqui com vocês, né? Texto base, que está em Mateus capítulo 4. Vamos dar uma lida rápida e vamos entender. Vamos ver se vocês estão vendo aqui o texto. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 6. Vamos entender. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Olha a igreja aí. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Agora do versículo 8 ao 11. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás.
Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Vamos lá. Meu amado, pergunto a você: quem levou Jesus para o deserto? Quem levou Jesus para a dificuldade? O Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Agora eu pergunto, quem levou Jesus para o monte? O diabo. Quem levou Jesus para o templo, para a igreja? O diabo. Então fica parecendo que é o contrário. No meio do processo parece que a coisa fica meio confusa. Quando a gente tem algum tipo de dificuldade na vida, no deserto, a gente pensa que foi quem que levou a gente para o deserto? O diabo. A gente associa a pessoa do diabo. E que Deus vai levar a gente para onde? Para o monte. Quando o diabo levou Jesus para o monte, foi para quê? Pergunto, ele levou Jesus para o monte para quê, meu amado? Para quê? Foi para resolver os problemas de Jesus da forma mais fácil. O diabo levou Jesus para o monte para resolver os problemas de Jesus da forma mais fácil. Para que os anjos assumissem e Jesus não precisasse fazer nada. Esforço zero. Quando Deus permitiu um problema na vida de Jesus, meu amado, preste bastante atenção nisso. Quando Deus permitiu o problema na vida de Jesus, era para que Jesus revelasse o conhecimento que ele tinha de Deus. O deserto foi necessário para que Jesus priorizasse a vontade de Deus e fosse vitorioso no deserto através do conhecimento que ele tinha de Deus. Preste atenção, é o conhecimento de Deus que nos liberta de todo o deserto. Mas eu quero te dizer uma coisa, não existe conhecimento sem dificuldade, meu amado. Preste atenção nisso. É o conhecimento, é a revelação sobre quem é Deus que nos liberta de todo o deserto. Mas não há conhecimento sem dificuldade. Até na escola, você para conhecer, para estudar, você tem dificuldade. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela te libertará. É o conhecimento que liberta. O outro texto diz: o meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. Não há conhecimento sem dificuldade. Então, primeiro, eu preciso entender. Eu estou no meio de um processo. E eu quero ser aprovado. Eu quero chegar no final do processo. E eu não quero que esse processo demore. Eu preciso de conhecimento. Porque se eu não tiver conhecimento, eu vou confundir o Deus, eu vou confundir Deus com o diabo e eu vou confundir a ação do diabo como se fosse Deus. Então eu preciso de conhecimento de Deus e não há conhecimento sem dificuldade. Jesus tinha o conhecimento de quem Deus era. É o meu Pai que está me levando para o deserto. E se é meu Pai que está me levando, seja lá onde for esse lugar vai ser um lugar necessário para mim, porque eu conheço o Pai que eu tenho, eu conheço o Deus que eu tenho. Meu amado, se você não souber quem está te levando, você pode estar lutando achando que é o diabo, quando na verdade é Deus. Você está brigando com Deus.
E veja bem, amados, Jesus estava com fome. Deus não queria que Jesus morresse de fome, mas Deus queria que naquele processo, naquele meio ali, ele não comesse. E quem estava querendo facilitar a vida de Jesus era o diabo. Você veja que no final do processo, o versículo 11 diz que os anjos vieram e serviram Jesus. O anjo serviu Jesus no deserto com o quê? Um celular? O que tem no deserto de interessante? Você acha que os anjos serviram Jesus com o quê, amado? Claro que com comida. Ele estava com fome. Os anjos iam servir o quê? Se a única coisa que Jesus não tinha era comida. Mas ele não comeu antes do tempo. Ele não abocanhou a promessa antes do tempo. Ele não se antecipou no processo. Quem se antecipa no meio do processo não vai ter a ajuda de Deus, vai ter a ajuda do diabo, porque é no meio do processo que o diabo oferece oportunidades. É por isso que o conhecimento de Deus é importante, porque se você não souber quem está te levando, você pode estar lutando contra Deus no meio do processo e a favor do diabo. Jesus discerniu muito bem essas coisas. Ele sabia que era Deus que estava levando ele para o deserto e não o diabo. Muitas vezes a gente luta da forma errada, porque quando a gente sente dor, a gente vai para a corrente de libertação e a gente pede para o pastor tirar o demônio que está lutando contra a gente. Só que não é o demônio, é o agir de Deus. Nunca esqueça disso, amado. Muitas vezes é Deus que cria dificuldade na sua vida. E quem é que cria a facilidade? O diabo. O diabo. Vou fazer uma pergunta. Responda. O pecado é um caminho de dificuldade ou de facilidade? Eu não perguntei, eu não disse, eu não estou falando, presta atenção, não estou perguntando sobre o destino. Eu estou falando o caminho, o meio, o caminho. O pecado é um caminho de dificuldade ou de facilidade? Facilidade. Agora, o destino final do pecado é dificuldade. Agora, o caminho de dificuldade é a santidade. E o caminho da facilidade é o pecado. Eu estou carente. Aí eu não estou aguentando ficar sozinho. Não aguentar ficar sozinho é o quê? É uma dificuldade. Aí eu conheço alguém que eu sei que não é para a minha vida, mas pelo menos eu vou me livrar mais rápido dessa carência. Aí entra a facilidade. Está entendendo ou não? O que é a preguiça, meu amado? É um estilo de vida onde eu só quero viver na facilidade. E por esse texto de Jesus no deserto, você vê quem é a favor da facilidade. Só que na cabeça de muitos de nós, a gente fica com a sensação que o diabo cria a dificuldade e que a gente tem que usar a nossa fé para quê? Para Deus trazer a solução para a dificuldade que o diabo criou para a gente. Tá me entendendo? Engraçado que na vida de Jesus foi o contrário. No meio do processo,
Foi Deus que criou a dificuldade. E quem foi que propôs a solução do problema de maneira fácil? Quem foi que veio facilitar a vida de Jesus? O diabo. Então, cuidado. Cuidado, meu amado, porque talvez você esteja pensando que o diabo apareceu na sua vida para dificultar a sua vida, mas talvez ele veio não para dificultar a sua vida, ele veio para responder suas orações de forma fácil, de forma que o seu pedido seja atendido, mas a sua fé não seja amadurecida. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o diabo tenta resolver meu problema de uma forma fácil. Enquanto eu estou seduzido pela solução do problema, enquanto eu estou gastando meu tempo com a distração que o diabo lançou na minha vida, com a pessoa que eu não deveria estar me envolvendo, ou com algo que eu estou comprando, que eu estou me distraindo, nesse tempo a minha fé vai se esvaindo e eu vou me afastando mais e mais e mais de Deus. Então tem muita gente que está pedindo soluções e só o diabo é que vai te dar o que você está pedindo e da forma como você está pedindo. Porque a solução desse seu problema vai resolver o seu desconforto, mas não vai amadurecer a sua fé. Porque não vai melhorar o seu conhecimento de Deus. Você entra num processo e sai do processo sem ter conhecido Deus. Então você passa por um meio fácil, porque você vai ocupando a sua vida com facilidades, e no final do processo vem a destruição do diabo. Porque você não conheceu Deus. Você não se permitiu conhecer Deus nesse meio do processo. Meu amado, a fé não é para que eu tenha soluções que eu gostaria. A fé é para que eu enfrente as dificuldades e não desista no meio do caminho, respeitando todo o processo de Deus na minha vida, seja lá qual for a área. Lá no deserto, Jesus disse que a vida do cristão não se baseia naquilo que a pessoa tem para dizer para Deus. Quando você ouve a fala de Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Jesus está querendo dizer que a vida do cristão não se baseia naquilo que a pessoa tem a dizer para Deus. Lá no deserto, Jesus disse que todas as soluções na vida de qualquer pessoa estão baseadas naquilo que Deus tem para falar para ele. Jesus não disse de toda palavra que sai da minha boca. Ele disse de toda palavra que sai da boca de Deus. A vida do cristão não se baseia naquilo que você tem para dizer a Deus, mas sim naquilo que Deus tem para falar para você. A cura da nossa vida não está naquilo que nós temos de falar para Deus. A cura da nossa vida está naquilo que nós finalmente sentamos para ouvir de Deus. O problema é que nós somos impacientes e falamos demais e não deixamos Deus falar. Imagine, tenta imaginar Jesus fisicamente batendo na porta da sua casa e você pudesse marcar uma consulta com ele. Ele fisicamente na porta da sua casa batendo, dizendo, você tem meia hora para falar comigo. Só você e Deus.
Aqui, ó, papel. Aqui. Papel e caneta. Jesus está na porta da sua casa e você deixa ele entrar, ele senta lá no sofá lá da sua sala e tá aqui, ó, papel e caneta. Seja honesto comigo. Se você recebesse um papel e uma caneta para ter meia hora com Deus exclusivo, só você que ia falar com Deus. Era só ele e você. Vocês dois sozinhos na sua casa. Você ia usar o papel e a caneta para quê? Essa é a pergunta que eu faço. Você ia usar papel e a caneta para quê? Você ia usar para anotar tudo que você quer pedir nessa meia hora que você tem, para você não esquecer de nada, ou você ia chegar lá com um papel branquinho e anotar tudo que ele tem para falar para você não esquecer de nada? Seja honesto. Seja honesto. A gente ia usar papel e caneta na presença de Deus para quê? É para não esquecer nada do que a gente tem para falar para ele? Ou é para não esquecer nada do que ele tem para falar para a gente naquela meia hora? E o que é fé? Meu amado, a fé. Será que a fé é a paixão com que eu anoto os meus pedidos para não esquecer nada do que eu quero falar com Deus? Ou a fé é a firme convicção de um Deus que eu conheço e que ele já sabe tudo o que eu preciso, que ele é um pai que cuida de mim, ele conhece o meu coração, Deus não vai esquecer nada, eu é que não posso esquecer o que ele tem para me falar nessa meia hora. Então eu tenho que chegar com papel em branco e não escrito, porque eu preciso anotar o que ele tem para falar para mim. Mas esse evangelho aí, ele, esse evangelho dos evangélicos, a maioria, não estou dizendo de todos, não estou generalizando, mas a maioria, é um evangelho meio distorcido. As pessoas não entendem um processo de Deus na vida da pessoa, não entende o início de um processo, o meio de um processo e o fim de um processo. Não entendem que no final de um processo, Deus só pode agir de um jeito, o diabo só pode agir de um jeito. No meio do processo, a coisa pode mudar, Deus pode dificultar, o diabo pode facilitar. As pessoas querem falar muito, 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 como se Deus não soubesse o que elas precisam, mas elas se impacientam em ouvir Deus falar. Tudo trocado, tudo confuso, tudo misturado. Tá triste, amados. A igreja evangélica no mundo, em sua maioria, é uma igreja falida, porque ela não compreende Deus. Ela cria, ela tenta, ela busca adaptar Deus, moldar Deus aquilo que a igreja pensa. Não é a gente que tem que se moldar a Deus. Nessa igreja pós-moderna, é a gente, é ele que tem que ficar dentro do nosso molde. Mas o evangelho verdadeiro não, é a gente que tem que se moldar a Deus. Não se moldar ao mundo, Paulo diz, não vos conformeis, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam renovados na mente pela palavra de Deus, como está escrito. Quer ver um outro assunto que gera muito problema? Santidade. Santidade, meu Deus, que palavra que gera problema no meio evangélico. Eu vou ler um texto, está em Hebreus 12.
Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, deixa eu ver se vocês estão vendo o texto. Versículo 14, diz assim, ó. Preste atenção nesse texto. Eu demorei muito para entender esse texto. Eu ficava, assim, baratinado aí com isso daí. Ó, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu vou repetir. Preste atenção no que eu estou lendo. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Meu amado, por esse texto, muita gente pensa que a santidade é para quê? Santidade é para quê? Muita gente pensa, com base nesse texto, que santidade é para ver Deus. Santidade é para ver Deus. A gente fica ensinando para os jovens que sem a santidade eles não verão a Deus. Vou te fazer uma pergunta. Me responda com toda sinceridade. Como é que uma pessoa pode ser santa sem ter visto Deus? Veja, muita gente interpreta esse texto dizendo que você precisa ser santo para ver Deus. Eu pergunto, como é que uma pessoa pode ser santa sem ter visto Deus? Na mentalidade de muitos evangélicos, primeiro você se torna uma pessoa santa para depois ver Deus. Mas não é isso que o texto está dizendo. Na verdade, o que o texto está querendo dizer é o contrário. É que primeiro você vê Deus para depois se tornar uma pessoa santa. Mas, pastor, eu acabei de ler que sem a santidade ninguém verá Deus. Preste atenção. Esse texto, quando não é bem interpretado, dá a entender que o requisito para eu ver Deus é ser santo. Então, primeiro eu preciso ser santo para depois ver Deus. Agora, como é que eu posso ser santo sem Deus? Como é que alguém pode ser santo sem ter visto Deus? Quando foi que Moisés se santificou? Foi quando ele viu Deus na sarça ou foi antes? O rosto dele resplandeceu. Foi antes de ter visto Deus ou foi depois de ter visto Deus? Deixa eu fazer uma pergunta. Santidade é para ver Deus? Eu vou repetir. Santidade é para você ver Deus ou é para que Deus seja visto pelas pessoas? Melhor, santidade é para eu ver Deus ou é para que Deus seja visto em mim? Deu para entender? Santidade é para eu ver Deus ou é para que Deus seja visto em mim? A prova disso, amado, é o versículo seguinte. Ó, vamos ler aqui de novo. Hebreus 12, 14. Olha que coisa interessante. Hebreus 12, 14 e depois o 15. Ó. Vamos completar. Texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Então vamos lá. Ó. Esforcem-se para viver em paz com todos. Está falando de coletividade. Em paz com todos e para serem santos. Quem? Todos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Então veja, ele diz aqui sem santidade, ele usa a palavra ninguém verá o Senhor. E depois ele diz cuidem
que ninguém se exclua da graça de Deus. Então vamos lá. Preste bastante atenção. Quando você lê esse texto, sem santidade ninguém verá Deus, esse ninguém não está se referindo ao cristão, está se referindo às pessoas que nos observam. É por isso que ele diz assim, cuide para que ninguém. Quando ele diz cuidem, está falando da igreja, do povo de Deus, do cristão. Cuidem para que ninguém, mundo, se exclua da graça de Deus. Então, meu amado, preste atenção, santidade não é para que eu veja Deus. Não tem como uma pessoa ser santa sem antes ver Deus. Então, santidade não é para que eu veja Deus. Santidade é o compromisso que eu tenho com Deus e com as pessoas para que, através da minha santidade, Deus possa ser visto na minha vida pelas pessoas que me observam. Deu para entender? E da mesma forma que eu um dia vi Deus na vida de alguém, porque aquele alguém vivia em santidade, eu vi Deus na vida de alguém, eu preciso viver em santidade para que outras pessoas possam ver Deus na minha vida. Então, santidade não é para garantir o meu direito de ver Deus. Não. Santidade é para garantir o privilégio de outra pessoa ver Deus e desejar esse Deus através da minha vida. Será que está difícil entender? Se não entendeu, volte. Não fica sem essa revelação. Então, para que você tem que ser, por exemplo, para que você tem que ser santo no seu casamento? Por que a moça tem que ser santa no namoro? É para a moça ver Deus? Atenção. Por que a moça tem que ser santa no namoro? É para a moça ver Deus? Não. Se ela ainda não viu Deus, ela não vai conseguir ser santa no namoro. A moça tem que ser santa no namoro, não é para ver Deus, mas é para o namorado dela ver Deus nela e desejar esse Deus. Tá entendendo? Então, a irmã não vai se encontrar com o namorado para lutar contra a tentação para depois ver Deus. Não. A irmã vai encontrar com o namorado lutando contra ela mesma para ela não atrapalhar o namorado de ver Deus enquanto ela está com ele. Tá me entendendo? Esse é o evangelho de verdade. A irmã vai encontrar com o namorado e vai dizer: hoje, pela fé, meu namorado vai ver Deus na minha vida. A hora que ele sair da minha casa, ele vai dizer: rapaz, não é que eu vi Deus hoje à noite? Eu vi como é que Deus fala, eu vi como é que Deus se comporta, eu vi como é que Deus abraça, como é que Deus beija. A irmã está esperando o namorado chegar e ela diz: deixa ele chegar aqui hoje, que ele vai ver como é que Deus se veste. Ele vai ver como é que Deus cruza as pernas. Ele vai ver como é que Deus reage quando ele avança o sinal. Amém? É isso, amado. Sem santidade ninguém verá o Senhor, mas não é você, são os outros que estão ao seu redor. Eles precisam ver Deus em alguém, porque Deus é invisível. E a irmã só consegue isso pela fé. A fé não é a causa da minha bênção, mas é o elemento condutor da minha bênção. A minha fé, preste bastante atenção, você que é casado ou casada. A minha fé não liberta minha esposa. Eu vou repetir. A minha fé não liberta minha esposa. A minha fé me ajuda a suportar o tempo em que minha esposa ainda não foi liberta. Porque no dia que Deus libertar ela, que é pela graça, eu não vou precisar mais da fé.
Eu não uso a fé no momento que Deus liberta minha esposa. Eu uso a fé antes da libertação dela. A minha fé não é para eu ficar pedindo a libertação da minha esposa. A minha fé serve para eu poder dar um bom testemunho enquanto ela não é liberta. Porque no dia que ela for liberta, não vai ser difícil dar um bom testemunho. Difícil é dar bom testemunho na frente de alguém que tira a gente do sério. Aí a gente precisa de fé para suportar. Meu amado, todo processo, seja na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, na sua vida profissional, todo processo, como eu coloquei aqui, tem início, meio e fim. O início de todo processo começa com uma promessa de Deus. O final de todo processo sempre é Deus abençoando ou o diabo destruindo. E no meio de todo o processo, você precisa ficar atento, porque muitas vezes a pessoa que vai facilitar a sua vida é o diabo e a pessoa que vai dificultar a sua vida é Deus. E isso ele faz para que a nossa fé amadureça. Então, meu amado, que Deus encontre fé na gente. Eu tenho orado assim, Deus, quando o Senhor olhar para mim, que o Senhor encontre fé no meu coração. Eu não quero que Deus olhe para o meu coração e encontre uma pessoa ressentida, uma pessoa ansiosa, uma pessoa amargurada, uma pessoa desanimada, insatisfeita, porque cansou de esperar algo da parte de Deus, cansou de esperar uma bênção, cansou de esperar uma cura, cansou de esperar uma resposta. Eu sei, meu amado, que Deus pode olhar para mim e quando ele olha para mim, talvez ele enxergue tristeza, mas ele não vai encontrar desespero. A fé me ajuda a continuar amando. A fé me ajuda a continuar tendo esperança. A fé me ajuda a não desistir. Meu amado, não é pecado ficar angustiado. A fé não vai poupar você das angústias, mas a fé não vai deixar que a sua angústia se transforme em descontrole. A fé não vai deixar que a sua angústia se transforme em uma ansiedade descontrolada. A fé não vai poupar você de ficar desapontado com algumas coisas, mas a fé vai fazer com que seu desapontamento não se transforme em desânimo. Amém? Jesus ficou angustiado. Jesus ficou triste quando ele viu os discípulos dormindo, quando deveriam estar orando por Jesus, mas Jesus não ficou desanimado com eles. Jesus não desistiu deles, porque o desânimo faz a gente desistir de tudo, e a fé serve para a gente não desanimar. Se você tiver fé, isso não é garantia que se alguém quiser bater em você por causa da sua fé, você não vai apanhar. Não, não é isso que a Bíblia diz. É o contrário. Fé é para você suportar um tapa na cara. E a fé serve não é para você revidar, mas serve para você oferecer a outra face para apanhar de novo. Isso não é ser besta, isso é fé. Então, ter fé não é garantia que a gente não vai apanhar. Mas ter fé é garantia que se a gente apanhar, a gente não vai se atolar em mágoa, a gente não vai se atolar em vingança. Jesus ficou angustiado. A angústia, meu amado, é a certeza que a coisa não está boa. Angústia é o sentimento legítimo de alguém que está passando por um forte aperto e não está gostando, mas isso não pode se transformar em desespero.
A fé não vai evitar que você fique angustiado, mas ela não vai deixar você ficar desesperado. O desespero é sinal de falta de fé. Só fica desesperado quem não usa fé. A pessoa desesperada, ela não tem certeza que Deus está cuidando dela. É por isso que ela se desespera. Então, amado, para que você usa a sua fé? Você usa a fé não é para que Deus comece a cuidar de você, mas é para que você não viva ansioso, achando que Deus não está cuidando de você. Como eu já disse, a sua fé não ajuda a Deus, a sua fé agrada a Deus. É por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A sua fé não ajuda a Deus, a sua fé ajuda ajuda você a descansar, ajuda você a confiar enquanto o que você espera não chega. Seja uma pessoa de fé, meu amado. Para de viver desesperado. A fé que você recebe de Deus, ela é gratuita. Mas para amadurecer essa fé, você só consegue com dificuldade. Não existe fé madura sem dificuldade. Então, se a dificuldade chegou no meio do processo, e ela chegou não, talvez não porque você cometeu algum erro, porque se você cometeu erros, essa dificuldade é proveniente dos seus erros, é consequência dos seus erros. Aí é outra história. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de uma pessoa que viveu errando e agora está colhendo o que fez de errado. Não. Agora, se você tem procurado viver uma vida alinhada com a palavra de Deus, você é uma pessoa que tem procurado viver os princípios da palavra de Deus, e mesmo assim a dificuldade chegou na sua vida, o conselho que eu te dou é reaja com louvor. Porque essa dificuldade é o agir de Deus depurando a sua fé, movendo a sua fé. E é nessa dificuldade que você passa a conhecer Deus de verdade. Porque foi na dificuldade que Jó conheceu Deus. E depois de toda dificuldade, lembre, toda dificuldade tem data de validade. E o final do seu processo será um final que surpreenderá você. Porque, como eu coloquei aqui, no final de todo o processo, se você está alinhado com Deus, é Deus que te abençoa. Que Deus te abençoe.